No meio do mar, um navio usa um guindaste para recuperar uma câmera de ferro com 500 anos, enquanto Discord observa abrirem a estrutura e encontram Quinn. Viva todo esse tempo por ser imortal. Enquanto isso, na Croácia, um grupo de mercenários tentam impedir um traficante de armas. Andy perdeu sua imortalidade há 6 meses, mas ainda trabalha com amigos eternos. Eles vigiam a casa do traficante, esperando uma oportunidade. Quando o guarda se aproxima de uma árvore para urinar, Andy e o ex-agente da CIA, James, o cercam e o nocauteiam. Rick e Joe contornam o jardim e enfrentam outros 2 guardas. Quando um deles puxa a faca, Joe perde o polegar, mas reage, esfaqueando o inimigo. Após isso, ele encaixa o dedo de volta. Em seguida, o casal atira para o alto e rouba 2 carros, atraindo os guardas para fora da casa, que saem de moto para persegui-los, deixando o caminho livre para Andy e James entrarem. A distração criada permitiu que Andy e James tivessem o caminho livre. Outros guardas aparecem e disparam contra a dupla, que se escondem. Andy encontra uma espada na parede, a pega e derruba os inimigos em segundos. Ela sai e entra por outra porta, surpreendendo mais guardas pelas costas e os elimina rapidamente. No rio, a ex-fuzileira Naileh aparece num barco e atira contra os homens. Nos fundos da casa, o barco bate nas escadas e ela salta para continuar a pé, sempre atirando para eliminar os inimigos. Ela escala a parede até a varanda e, quando é atingida no pescoço, a ferida se fecha rapidamente, graças a seu poder de cura. Dentro da casa, Andy e James ainda enfrentaram vários inimigos, usando tiros, golpes e cortes para derrubá-los. Nesse momento, Naileh salta da varanda e se agarra a uma bandeira para balançar pelo muro, arrebentando uma janela para se juntar aos amigos e eliminar o último guarda. Na estrada da montanha, a perseguição continua. Os guardas atiram e Joe e Nick revidam, matando alguns deles. Quando os carros se alinham, Nick começa a passar pela janela para se juntar a Joe. Um carro inimigo o atinge e quebra sua perna. O impacto joga o veículo para fora da estrada. Após se recuperar, Nick chuta as motos que se aproximam e entra no carro. Eles voltam pela estrada, mas outro carro inimigo surge do nada. Eles colidem e os heróis caem no mar, sendo obrigados a nadar até a praia. De volta a casa, o trio sobe as escadas e continuam matando guardas, até encontrar o traficante. Com poucos tiros, o derrubam da varanda, matando-o. Antes de sair, Naileh rouba uma lança da coleção dele. No fim do dia, James recebe uma ligação de um amigo da CIA, dizendo que eles mataram apenas um peão, não o verdadeiro chefe. Ele recebe uma imagem de câmera de segurança, mostrando que o verdadeiro alvo é Discord. Naileh a reconhece de seus sonhos, onde a viu em uma biblioteca, matando um homem e roubando seus livros. No dia seguinte, em Paris, Booker está bebendo muito, desde que Andy o expulsou do grupo por traição. Ao voltar para seu apartamento, ele vê a porta aberta e saca sua arma. Quinn o espera e o sequestra. Com a ajuda de um capanga, Booker é levado a uma casa de praia, onde Quinn diz que foi fácil encontrá-lo, pois ele anda bêbado e descuidado. Viver de forma descuidada e com vícios como ele fazia é o mesmo que deixar um rastro de migalhas para o inimigo seguir. Ela insiste em perguntar sobre Andy, e ele jura que não sabe onde ela está. Quinn está com raiva por ter achado que Andy também estava presa, mas na verdade ela estava livre e aproveitando a vida, em vez de procurá-la. Enquanto isso, o grupo se separa para descansar. Na França, Joe diz a Nick que precisa de um tempo sozinho, e Nick finge aceitar, mas percebe que é mentira. Ele chama Naileh para segui-lo, e os dois o encurralam no centro da cidade, descobrindo que Joe está levando mantimentos para Booker. Em uma equipe, a lealdade é importante, mas verificar as ações de um companheiro, especialmente um que já traiu, é inteligência básica. Nick e Joe discutem por causa da traição de Booker, mas são interrompidos por Naileh, que foi até o apartamento dele, mas ela não encontrou o Booker, e sim manchas de sangue nas paredes e no chão. Na Coreia, Andy e James visitam outro imortal, que se recusou a entrar no grupo no passado. Andy suspeita que ele é o homem do sonho de Naileh e quer conversar. Ele os leva à sua biblioteca subterrânea, onde guarda a história dos imortais. Alguns livros estão faltando, o que confirma que o sonho de Naileh era uma visão real. Tuah revela que foi roubado por Discord, a primeira imortal. Ela e Tuah eram amigas e testemunharam a captura de Andy e Quinn séculos atrás. Mesmo com os pedidos de Tuah, Discord se recusou a ajudá-las e foi embora. Tuah conseguiu salvar Andy, mas já era tarde para Quinn.
que foi jogada ao oceano. Desde então, Discord passou a acumular riqueza e poder para se proteger da crueldade humana, o que explica suas alianças com traficantes. Tua não sabe por que ela voltou agora, mas confirma que ela roubou os livros. Com a história do grupo, Andy confessa que perdeu a imortalidade e teme que Discord saiba disso. Algumas horas depois, eles voltam ao esconderijo e Tua conhece os outros membros. Depois de trocarem informações, Joe recebe uma ligação de Booker, pedindo para se encontrarem. Nick e Joe vão buscá-lo e o levam até a casa, onde ninguém fica feliz em vê-lo. Booker conta a Andy que Quinn está solta e entrega uma carta dela. A mensagem pede para a Andy encontrá-la num lugar especial das duas. Andy corre para o carro e parte imediatamente. Nile a segue e a convence em levá-la como reforço. Encontrar Quinn sozinha foi um erro emocional. Ela sabia que era uma armadilha, mas foi assim mesmo. Levar Nile como reforço foi a única coisa certa. Na casa, Booker tenta ser simpático, mas Nick aponta que não. Podem ter certeza de que ele não os traiu de novo. Durante a viagem, Andy se lembra do dia em que perdeu Quinn. O local estava em chamas e ela ficou tão furiosa que tentou matar um homem aleatório. Apenas a lembrança de sua amada a impediu. Elas param no banheiro de um posto e Andy admite ter medo que Quinn não goste da pessoa que ela se tornou. E ela fica preocupada, pois nunca viu Andy nervosa ou com medo. No dia seguinte, na Itália, Andy encontra Quinn, enquanto Nile observa de longe. Andy pede desculpas por ter falhado com ela e explica que procurou por Quinn, mas o oceano é vasto e profundo demais. Quando Andy pede para ela voltar ao time, ela se recusa, dizendo que não quer lutar por humanidade. Após o que fizeram com ela, percebendo que Andy não deixará os amigos por ela, Quinn se afasta e Andy a segue, pedindo que Nile fique. Nesse momento, Nile vê Discord saindo de um prédio, enquanto as duas se enfrentavam. Discord, a mente perversa por trás de tudo, estava livre para agir e seguir com seu plano. Andy tenta parar Quinn, que se defende e começa a briga em um beco, mesmo com Andy dizendo que não quer lutar. As duas são lutadoras incríveis e usam bem o ambiente ao redor como apoio. Elas trocam golpes por um tempo, até que Nile interrompe para avisar que Discord está atrás delas. Discord apenas sorri e vai embora. Então Nile a segue. Quinn menciona o nome de Nile e Andy percebe que ela foi resgatada por Discord. Ou seja, estão trabalhando juntas. Elas voltam a lutar. E Quinn arranca o colar de Andy, que era um presente dado por ela no passado. Quando Quinn começa a correr, Andy vai atrás, mas a perde no meio da multidão da cidade. Enquanto isso, Nile entra em uma igreja para encontrar Discord, que diz ter estado presente quando Jesus foi crucificado. Discord insulta Andy e o grupo por ajudarem a humanidade. Mesmo depois de tudo que sofreram, ela também afirma estar conectada com Nile, o que prova ao mostrar marcas de nascença iguais nos braços delas, segundo Discord. Nile será a última imortal, mas ela vai embora sem dar mais detalhes. Depois o grupo retorna ao esconderijo e discute o que aconteceu, mas ninguém sabe como agir. Andy pensa no dia em que ganhou o colar de Quinn e sofre em silêncio. Tua pergunta a Booker se Nile já feriu Andy. E Booker explica que quando se conheceram, elas brigaram e Nile a esfaqueou. Com base em uma lenda antiga, Tua conclui que Nile tem o poder de retirar a imortalidade e que Discord pode querer usá-la para eliminar todos. Tua também explica que, ao ser ferida por Nile, um imortal pode passar adiante a imortalidade para outra pessoa, antes de perdê-la. A presença de Nile não era mais apenas sobre uma nova recruta, mas sobre uma arma. Pela manhã, Booker diz a Andy que deveria ir embora, mas ela permite que ele fique por causa da situação de emergência. Ele também admite que adoraria ter uma data de validade para dar sentido à sua vida. Em um aeroporto, Discord continua manipulando Quinn para se vingar do grupo de Andy. Quinn afirma também querer vingança contra a humanidade, com o que Discord concorda. Mais tarde, um caminhão aparece, em frente a uma usina nuclear na Indonésia. Os guardas atiram imediatamente, mas o caminhão continua e arrebenta o portão, causando uma pequena explosão. Os homens pensam que o motorista está morto, mas é Quinn que logo se recupera. Ela agarra um dos homens como refém para distrair os guardas, enquanto os capangas de Discord atiram neles por trás. Em seguida, o grupo lança mais veículos contra o prédio principal, fazendo os funcionários entrarem em pânico. Mais guardas são abatidos pelos capangas,
enquanto Quinn avança para os corredores internos. Enquanto isso, o Booker vê Nile treinando do lado de fora e pede para lutar com ela. Tua nota que suas habilidades são muito parecidas e pede para se juntar a eles também. Começa uma luta entre os três, que mostra que todos têm impressionantes habilidades de combate. Mesmo enfrentando múltiplos adversários, Nile corta o braço de Booker e se desculpa. Em segredo, Booker mostra a Tua que o ferimento não está se cicatrizando, provando que ele não é mais imortal. Booker pede que Tua não conte a Andy. Depois disso, James convoca uma reunião porque recebeu imagens de segurança da usina nuclear. O grupo de Quinn tomou o controle do local e instalou uma bomba no núcleo nuclear. Todos percebem que é uma armadilha, mas não tem escolha a não ser ir, pois uma explosão nuclear seria muito pior. Em particular, Joe admite a Nick que está com medo e os dois se confortam, sabendo que o amor entre eles continuará eterno. Poucas horas depois, o grupo chega à usina com suas motos. James fica do lado de fora e os guia com um mapa. O grupo vasculha a usina, encontra pequenas bombas espalhadas por todo lugar. Logo eles são cercados pelos capangas e por estarem perto dos explosivos, ninguém arrisca usar armas de fogo. Começa uma batalha corpo a corpo, usando artes marciais, facas, espadas e até machados. Os capangas não são bons lutadores, mas são rápidos o bastante para forçar o grupo a se separar. Alguns são jogados das passarelas. Um tiro surpresa causa uma pequena explosão, que fere gravemente Nick e o derruba. Mas ele se recupera rápido. Tua, Nick e Joe acham uma porta e decidem continuar. Há outra explosão no corredor, mas ela só os atrasa por um instante. Eles chegam à sala de controle e são cercados por mais homens de Discord. Então o combate continua com mais mortes e violência. Eles derrotam os inimigos rapidamente, mas as portas se fecham atrás deles, prendendo-os, e de repente, nitrogênio líquido começa a encher a sala e congela imediatamente os três. Mais homens chegam para carregar os corpos em sacos. Na sala do núcleo, 2 homens cercam Andy e a derrubam com um taser, enquanto Nailly tenta alcançá-la, fazendo um salto arriscado. No entanto, o cano ao qual Nailly se agarra se quebra e ela cai, sendo soterrada pelos destroços. Andy, furiosa, derrota rapidamente os capangas que a capturaram, mas quando olha para baixo, não vê Nailly do lado de fora. James vê alguns homens por perto, sai com sua arma. Ele começa a atirar, mas há inimigos demais e ele é capturado rapidamente. Andy fica cada vez mais preocupada, porque ninguém responde seus chamados. Alguns homens a surpreendem e a imobilizam no chão, mas Booker aparece e os derruba com seu machado. Então, de repente, outra pequena explosão acontece na porta e bloqueia o caminho. Então os dois precisam seguir por outra rota. Enquanto Andy percebe que Discord está controlando as portas e quebra as câmeras de segurança, Booker repara que os ferimentos dela estão se curando e revela que passou sua imortalidade para ela. Isso acabou sendo sua redenção. Ele usou sua vida para corrigir sua traição anterior, provando que ainda era leal à equipe. No corredor seguinte, eles derrotam mais capangas e Andy sofre um corte no braço. Ela vê a ferida se curando e finalmente acredita no que Booker disse. Mais inimigos se aproximam. Então Booker atravessa a porta e a fecha atrás de si, deixando Andy continuar a missão. Andy tenta abrir a porta de várias formas, mas não consegue. Booker é atingido por diversos tiros, mas continua lutando até o fim, matando todos antes de finalmente cair morto. Enquanto isso, Nailly rasteja para fora dos escombros e segue até o núcleo, onde encontra Quinn. Ela tenta alertá-la sobre a manipulação de Discord, mas Quinn a ataca. As duas trocam vários golpes, até que Nailly corta o estômago de Quinn, tirando sua imortalidade. Enquanto Quinn observa em choque o ferimento aberto, Discord aparece por trás de Nailly e a esfaqueia com uma espada, derrubando-a. Os homens de Discord carregam o corpo de Nailly. Agora que o restante do time foi derrotado, a porta se abre e Andy continua sua busca. Ela encontra a bomba principal e, sentada ao lado, segurando o detonador, as duas trocam algumas palavras sobre a filosofia que seguiam quando eram jovens e sobre quem realmente são agora. O que faz Quinn desistir de explodir a bomba? Andy percebe que não está se curando e escuta um som estranho. Ela corre para fora e vê que Discord está levando os corpos em 2 helicópteros. Andy corre, salta e quebra a janela de um dos helicópteros com um machado para se pendurar
A aeronave começa a voar em círculos, tentando derrubá-la, mas Andy escala até alcançar os pilotos. Durante a luta, as hélices do helicóptero continuam batendo na parede. Infelizmente, um dos pilotos está armado e atira, até que Andy cai de volta nas instalações, como ela leva alguns minutos para se curar. Um dos helicópteros consegue escapar. O outro paira acima e Discord faz um gesto, chamando Andy para se juntar a ela. Andy salta novamente, mas em vez de entrar no helicóptero, ela empurra Discord e as duas caem no chão. Discord manda o helicóptero se afastar e começa a lutar com Andy. As duas são muito habilidosas com espadas e trocam vários golpes. Só quando estão travadas uma contra a outra, Andy percebe que os ferimentos de Discord não estão se curando. Acontece que Discord perdeu a imortalidade, e seu plano desde o início era capturar o grupo, para que Nile transferisse a imortalidade para ela. As duas continuam lutando e desta vez Discord domina Andy, perfurando seu torso com a espada até ela cair, enquanto vai embora no helicóptero. Discord ouve Andy jurar que vai resgatar seus amigos. Algum tempo depois, Andy vasculha a biblioteca de Tuar, mas não encontra nada útil. Ela também cuida dos ferimentos de Queen, e as duas parecem se perdoar. Em seguida, vestem seus uniformes e concordam em trabalhar juntas para derrotar Discord, deixando em aberto, assim, um segundo filme.